Muito bom, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Boas Novas. Quero bem-vindar todos os irmãos e todas as irmãs que estão nos acompanhando nessa transmissão online aqui pelo Facebook. Muitos em seus lares, não é verdade? Talvez na sala, na cozinha, né? Talvez no quarto, ainda de pijama. Alguns já tomaram seu cafezinho, seu tererê, né? Então, muito bem, obrigado pela sua participação. Hoje é dia 28 de junho de 2020, hoje é o último culto do mês de junho. Quarta-feira vamos entrar no mês de dezembro e mês de julho. A Juliana já me corrigiu aqui. No mês de julho e nós vamos dar continuidade aos trabalhos aí da igreja, tá bom? Sei que alguns de vocês estão em casa com os familiares, né? Talvez com a esposa, com os filhos. Alguns estão sozinhos. Obrigado pela sua participação. Espero que você possa, junto conosco, aprender mais da palavra de Deus, aprender mais sobre aquilo que Deus espera de nós, tá bom? É muito importante que no decorrer da transmissão você tenha um caderno em mãos, tá bom? Uma caneta. É importante você fazer o registro, haja vista que nós estamos aí distantes. Mas é importante fazer esse estudo da palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical, tá bom? Pega a sua Bíblia, não deixe de usá-la, tá bom? Hoje nós vamos conversar em nossa escola bíblica dominical sobre propósito na vida. Então, se você está anotando aí, propósito na vida, e o trecho bíblico que nós vamos ler nesta manhã é 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Então, tenha bondade, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Amém? Muito bem, vamos fazer a leitura desse trecho, que é o trecho principal da nossa exposição desta manhã, nesta escola bíblica dominical. Diz assim a palavra de Deus: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Vou ler novamente. Talvez alguns de vocês estão abrindo a Bíblia agora. Diz assim, 1 Coríntios 9, 26. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vamos buscar a Deus em oração, pedindo a Ele que abençoe a sua palavra e abençoe o seu coração e a sua mente para que receba o desafio desta manhã. Então vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela sua bondade nas nossas vidas. O Senhor nos protegeu durante a noite, o Senhor nos guardou durante a noite. Mesmo que alguns dos irmãos tenham passado por alguns desafios nessa noite gelada, o Senhor ainda assim mostrou-se bondoso e misericordioso. Abençoe, ó Deus, a transmissão, os irmãos que vão estar acompanhando online e aqueles outros irmãos que mais tarde vão acompanhar essa transmissão. Oro para que o Senhor fale ao coração deles. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, se você está anotando, nós vamos conversar hoje sobre propósito na vida. Esse é o título da mensagem desta manhã. Deixe-me falar algo a vocês. Algumas pessoas precisam de tempo para decidir estabelecer um propósito na vida. Talvez esse seja seu caso, né? Algumas pessoas precisam de tempo. Outras precisam de ajuda, conselhos, conversar com alguém, precisa de orientações. Talvez, para você estabelecer um propósito na vida de vocês, você precisa disto, né? De orientação.
Algumas outras pessoas, para estabelecer um propósito na vida, precisam de tentativas, né? Eu vou tentar fazer isso, eu quero ver se eu me enquadro, se eu me encaixo nisso. Se não der certo, eu vou partir para outra. Vemos jovens com relação a escolher a faculdade, né? O curso que vai fazer, né? Talvez entra numa faculdade, se matricula, começa a fazer algumas aulas, 1 semestre, 2 semestres. Depois ele percebe que não é aquilo que eles querem para si. Aí muda a faculdade ou muda apenas o curso, mas é fato. Algumas pessoas, para estabelecer um propósito na vida delas, né? Algumas dessas pessoas precisam de tentativas, né? Até acertar. Agora, responda para mim, qual tem sido o seu caso, né? Qual tem sido o seu caso para que você tenha um propósito na vida? Algumas pessoas das quais estão me assistindo já encontraram um propósito na vida, inclusive um propósito na vida cristã, né? Nós podemos estabelecer um propósito na nossa vida secular e nós também precisamos estabelecer um propósito na vida cristã. Talvez você já amadureceu e talvez você já esteja, né, executando e cumprindo a vontade de Deus para aquilo que você estabeleceu como propósito. Infelizmente, algumas pessoas passam a vida inteira, infelizmente, indecisas, atrapalhadas, sem propósito, né? Sem convicção daquilo que elas querem para si. Talvez por insegurança e medo, né? Não consigo, pastor, né? Tenho muito medo, me sinto muito insegura. Talvez por falta de apoio, né? Por falta de incentivo. Algumas pessoas não conseguem construir um propósito. Talvez por falta de iniciativa própria, né? A pessoa tá lá no marasmo, tudo tranquilo, né? Tem pessoas fazendo por ela e para ela o tempo todo, então ela não se vê aí incumbida de correr atrás daquilo que ela deseja construir para a sua própria vida. Presta atenção, meus irmãos, existe um grande perigo. É sobre isso também que eu quero estender a pregação desta manhã. Existe um grande perigo para aqueles que não têm propósito. Existe um grande perigo para aqueles que não têm um propósito na vida, principalmente na vida cristã. Eu quero falar sobre isso. Propósito na vida e os perigos por detrás de não ter um propósito. Existe um termo técnico muito curioso, chamado imprecisão. É um termo técnico. Imprecisão, que quer dizer falta de precisão. É falta de exatidão. Imprecisão é a mesma coisa que erro. Por exemplo, existem alguns esportes, né? Talvez o irmão ou a irmã goste muito de esportes. Existem alguns esportes que necessitam de precisão, né? Por exemplo, arco e flecha precisa de precisão, né? Boliche, tiro ao alvo, né? O golfe, a sinuca, esgrima, são esportes de precisão, ou seja, o resultado depende da eficiência de aproximar-se o mais perto do objetivo. Inclusive, algumas profissões, é verdade, algumas profissões exigem precisão. Existem profissões que exigem a precisão do uso das mãos, senão não consegue atingir o objetivo. Por exemplo, a profissão de uma costureira, né, precisa de precisão. Um cirurgião, um dentista, um pedreiro, um artesão, é precisão, são profissões que necessitam de exatidão, eficiência. Músicos, né? Escultor, desenhistas. E dentre tantas profissões, e dentre tantos esportes, algo que me chama a atenção é a capacidade que alguns homens têm, ou alguns deles,
de concentrar sua energia, concentrar todo o seu potencial para que eles consigam lograr êxito, consigam atingir o seu objetivo. E eles precisam ter convicção daquilo que eles querem produzir. Eles precisam ter certeza disto antes, durante e depois, né? São esportes, são profissões que precisam de uma meta bem desenhada, bem estabelecida. Não pode ser apenas um sonho, né? Eles têm que ter um objetivo, né? Tem que ter uma meta. Eles precisam ter um propósito, né? E nós também, né? Se nós vamos construir algo na vida, né? Deus nos deu uma vida e ela precisa ser bem administrada, né? Então, se você quer alcançar um propósito na vida, seja secular, né? Ou seja, na vida cristã, você precisa ter um propósito, né? Para que você corra atrás dele e você se autoavalie se você de fato está nesse propósito. Existem pessoas que conseguem ter um propósito na vida, né? Independentemente da sua condição social. Algumas pessoas se ancoram, busca justificativa. Não, mas eu não consigo ter um propósito na vida, porque olha a minha condição social, né? Mas não depende disto, né? Mas eu sou pobre, né? Eu não tenho escolaridade, por isso que eu não tenho propósito. Mas quem disse que precisa de escolaridade? Quem disse que precisa de dinheiro para você ter um propósito na vida e você correr atrás dele? Mas pastor, eu não tenho tantos talentos, eu não sei o que eu vou fazer. Então, no seu caso, meu irmão e minha irmã, talvez você precise de uma orientação, né? Eu não sei, né, o que eu vou fazer, mas isso acaba não sendo uma razão justificável. Aliás, não há razões que sejam justificáveis para que você não tenha um propósito na sua vida. Não depende também da sua condição física, né? Porque algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas falarem assim: eu não tenho propósito na vida cristã ou na minha vida secular, porque eu tenho problemas de saúde. É como se pessoas que tivessem problemas de saúde não tivessem propósito. E tem um montão de pessoas. Tanto personagens históricos, como personagens contemporâneos, que são pessoas que têm problemas de deficiência física, e eles lograram êxito naquilo que se propuseram a fazer. Isso tanto no mundo secular como no mundo bíblico. É, pastor, mas eu tenho dores na coluna. Mas e daí? Se tem problemas e dores na coluna? Esse seu problema vai impedir você de ter um propósito? Tem um monte de gente que tem problemas de coluna, tem pinos na coluna e tem um propósito. Não, pastor, mas eu estou fazendo um tratamento. Não, pastor, eu tenho deficiência na minha perna, eu tenho deficiência nas minhas mãos, eu tenho deficiência nos meus olhos. E daí, meus irmãos? Não usa isso como âncora para você não ter um propósito. Inclusive não depende de fatores externos, mas eu não tenho apoio dos meus pais. É como se pessoas que nunca tiveram apoio dos pais não conseguem ser algo na vida e ter um propósito. Existe um montão de pessoas que não tiveram apoio dos pais e eles conseguiram ser gente, né? Não no sentido de desumanizar aqueles que não têm propósito. Estou falando, eles conseguiram conseguir algo na vida deles. Mas eu não tenho apoio do meu marido. Poxa vida, minha irmã, você não tem apoio? Não, pastor, eu não tenho. Então você não vai conseguir conquistar coisas na vida porque seu marido não te apoia? Não, você precisa ter propósito na vida de vocês, independente se a sua esposa não te apoia ou o seu marido. Pastor, mas o senhor fala isso, mas o meu pastor não me apoia. Você precisa ter um propósito independentemente do seu pastor. Mas eu não tenho motivação. Aí é uma outra conversa. Como eu disse, irmãos, algumas pessoas precisam de tempo, algumas outras precisam apenas de
simples empurrãozinho, né? E elas vão se desenvolver, né? Algumas pessoas precisam apenas de conselhos, né? De orientações, precisa de um tutor, precisa que vá junto lá, né? Matricular na escola, né? Precisa apenas de um apoio. E eles vão estudar, né? Precisa apenas que vá junto ao médico e eles vão continuar o tratamento. O meu propósito é recuperar a minha saúde porque eu quero fazer isso e aquilo. A pessoa define isso. E talvez precise apenas de uma palavra, de um empurrãozinho, né? Mas o fato é, todos nós precisamos ter um propósito para que elas façam isso ou aquilo e sigam aquele caminho. Mas o fato é o seguinte, preste atenção. Quando nós falamos sobre propósito ou objetivo na vida, existem 3 elementos que estão presentes durante a busca desse propósito, ok? Você está anotando? Existem 3 elementos que estão presentes quando você está na busca de alcançar aquele propósito. Não sei qual é da sua vida, ok? Quais são esses 3 elementos que estão presentes naqueles que têm propósito já, estão buscando alcançá-lo? São 3. Número 1, precisa de eficiência, ok? Durante o processo, na busca desse propósito, precisa-se de eficiência. Número 2, precisa de disciplina. Sem disciplina você não vai a lugar nenhum, ok? Precisa de disciplina. Número 3, precisa de perseverança, né? Ou seja, você não pode desistir facilmente, né? Algumas pessoas desistem muito rápido, né? O primeiro desafio, primeiro atrapalho, o primeiro obstáculo, não, mas isso não é para mim, não vai dar certo, mas calma aí. Você vai ter que lutar por aquilo que você acredita que seja o ideal para você, né? Na verdade, a perseverança, ela que gera maturidade, independentemente daquilo que você esteja fazendo. O começo é difícil para qualquer um, né? Seja um pianista, seja um motorista, seja um piloto, seja um pastor, né? Você precisa de perseverança. Eu conheço alguns pastores que eles não foram tão bem sucedidos no seu primeiro ministério, né? Por várias razões. Ah, não, eu vou desistir. Eu sei que eu estudei, eu sei que eu fiz seminário, eu sei que eu me preparei, eu sei que Deus tem uma convicção para mim, porque eu tenho um ministério para mim, mas eu não vou fazer porque não deu certo. Calma aí. Tem que ter eficiência, né? Ou seja, tem que fazer bem feito. Não é verdade? Errei, corrige e faz de novo, até acertar. Tem que ter eficiência, tem que ter disciplina, né? E tem que ter perseverança. Mas existe algo, meus irmãos, que está para além da sua disciplina, da sua perseverança e da sua eficiência, né? Existe algo que, se você não tiver, preste atenção, você não vai conseguir ter êxito. É maior que a eficiência, maior que a disciplina e maior que a perseverança. Sabe o que é? Confira comigo o texto de 1 Coríntios 9, 26. Paulo diz ali, meus irmãos, de maneira explícita. Veja comigo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Abra sua Bíblia novamente. Você vai ver aquilo que precisa estar presente se você quer ter e fazer manutenção e você quer alcançar aquele propósito na vida de vocês. Okay? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aquilo que vamos estudar nessa escola bíblica dominical, irmão, se aplica, tem uma aplicabilidade nas mais diversas áreas e aspectos da vida. Só que mais precisamente, como nós estamos numa escola bíblica dominical, mais precisamente na vida cristã. Mas isso que eu vou estar conversando com vocês se aplica em outras áreas da vida, ok? Há um princípio explícito aqui nesse verso que deve nortear a vida de um cristão como um todo.
né? Leia novamente o texto, você vai entender o que eu estou falando. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Veja, preste atenção. Paulo está usando uma linguagem comum. Paulo está usando uma linguagem do mundo dos esportes, né? Para ensinar o quê? Você está anotando? Para ensinar que você precisa ter um propósito bem estabelecido aqui, ó, na sua mente. Você precisa ter isso. Um propósito claro na sua mente, né? Você quer alcançar um alvo? Precisa de eficiência, precisa de disciplina, precisa de perseverança, mas nada vai valer se você não tiver definido isso na sua mente. Por quê? No percurso, na luta, na corrida, muitas coisas vão atrapalhá-lo para que você não alcance aquele objetivo. Muitas coisas vão se impor contra você para que você não atinja, para que você perca, para que você desista, para que você seja desqualificado. Então você tem que definir isso na sua mente. Você tem que ter plena convicção. Você tem que ter certeza. Porque muitas coisas vão distraí-lo no percurso. Nós temos visto isso na vida de pessoas, inclusive, quando eu fiz o seminário, por exemplo, seminários, né? Eu comecei o meu curso no Seminário Batista Regular do Sul, né? Fiz 2 anos no Sul, depois transferi os meus estudos no Seminário Batista Esperança, em São Paulo. Lá eu fiz 4 anos, né? Fiz 6 anos no total, o curso de bacharel em teologia. Tanto aqui no Sul, como lá em São Paulo, muitos outros jovens eram muito mais talentosos que eu. Muito mais habilidosos, muito mais conhecedores do que eu, né? Enquanto eu enfrentava algumas dificuldades em algumas disciplinas, vários outros alunos se desenvolviam muito bem. Eu tive, por exemplo, uma área que eu tive muita dificuldade no seminário foi a questão emocional, né? Eu era muito imaturo, eu oscilava demais emocionalmente, né? Isso me atrapalhou demais no seminário. Eu me enfraquecia muito emocionalmente. Sendo que tinha alguns outros irmãos que já eram maduros nesta área, não enfrentavam esses problemas. E muitos desses colegas meus, que eram bem talentosos, muito mais do que eu, inclusive maduros, muitos deles não estão mais no ministério. E não por falta de capacidade. E não por falta de conhecimento, não por falta de maturidade emocional, mas porque muitas coisas distraíram esses irmãos em Cristo, né? Que vão atrapalhá-lo, que vão desanimá-lo. Então, é importante a eficiência na corrida? É lógico. Ninguém vai questionar isso, tem que ter eficiência. É importante ter disciplina no percurso? Também. É importante ter perseverança? Sem sombra de dúvidas. Mas se você não tiver um propósito, uma convicção bem claro na sua mente, bem estabelecido, bem definido, você não vai conseguir chegar até o fim. Isso não somente na vida cristã, isso se aplica nas mais diversas outras áreas. Você precisa conhecer muito bem o seu propósito. Porque mesmo com toda a eficiência que você possa ter, mesmo com toda a disciplina que você se submeta, mesmo com toda a perseverança que você se proponha, você não vai lograr êxito, né? Paulo usou aqui essa expressão, né? Assim corro, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele está falando aqui, irmãos, bem claramente da certeza daquilo que ele está fazendo. Ele compara-se como um atleta.
de atletismo, um corredor. Assim eu também corro, mas não sem meta. Isso está definido na minha mente. Ele se compara com um lutador. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele sabe muito bem o que ele quer. Ele tem convicção disto. E olha que interessante, ele está usando esportes, duas modalidades esportivas diferentes, né? Ele usou o atletismo, né? Assim corro. Ele usou a luta greco-romana, assim luto. Dois esportes que todos nós sabemos que precisa de eficiência, precisa de disciplina e precisa de perseverança. Mas ele deixou clara a sua postura, né? Não sem meta. Não como desferindo golpes no ar. Então Paulo trouxe um princípio fundamental sobre propósito na vida, né? Para você competir num torneio, você precisa de eficiência, disciplina, perseverança, mas o apóstolo Paulo destacou, dirigido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, que o lutador, o corredor, assim como eu e você, assim como ele, precisa ter bem definido por que é que você corre. Por que é que você luta? E ele falou sobre esse propósito aqui. Quando Paulo escreveu sobre esse assunto, ele está falando exatamente sobre isso, né? Agora, qual é o perigo de você não ter isso estabelecido na sua mente? Qual é o perigo? Interessante que muitas pessoas vão se cansar e vão desistir do propósito que Deus tem para eles. Vão se cansar. Eles vão se desanimar, porque tem muitas coisas que atrapalham o nosso percurso. Eles vão se frustrar, né? Inclusive, olhando para ministério, não existe mais nada que frustra mais um pastor do que pessoas, né? Nós nos frustramos com pessoas. Por quê? A gente investe, a gente se dedica e às vezes a resposta não é à altura. Inclusive, há muitas pessoas que nem respondem. Então, se eu for basear-me em pessoas, mesmo cristãos, mesmo na minha igreja, eu vou perder o meu propósito, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer uma coisa que eu sou mais valorizado, que eu sou mais reconhecido, que pessoas que ouçam e executam o que eu estou falando, né? Não, mas não é assim que funciona. Por isso que eu preciso de eficiência, por isso que eu preciso de disciplina e por isso que eu preciso de perseverança, né? Porque eu vou encontrar vários obstáculos. E por que é que eu não vou desistir? Porque eu já defini isso na minha mente. Eu tenho isso bem definido. E eu preciso reconhecer que vão acontecer no percurso alguns atrapalhos, alguns percalços, algumas mazelas vão acontecer que vão fazer com que eu desanime de atingir esse objetivo. Não, eu preciso voltar a pensar, eu preciso resgatar na minha memória por que é que Deus me chamou. Qual é a finalidade da minha existência? Por que é que Deus me salvou? E eu vou ser eficiente, eu vou ser disciplinado, eu vou ser perseverante. Só que mais do que tudo isso, eu preciso definir isso muito bem na minha mente. Isso é só você, meu irmão, que pode fazer. A Bíblia, o apóstolo Paulo, para você ter uma ideia, ele trouxe alguns exemplos de pessoas que até começaram bem, desempenharam bem, começaram a correr, começaram a lutar. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 10, né, no contexto imediato de 1 Coríntios 9, que está dentro desse contexto principal que ele está conversando aqui com a igreja de Corinto. No capítulo 10, ele vai trazer alguns exemplos de alguns judeus que tiveram a oportunidade de serem chamados para trilhar esse caminho. Mas ele vai descrever, ele vai destacar que muitos não conseguiram. E não por causa que lhes faltou oportunidades. Ou porque ninguém deu apoio para eles. Ou porque ninguém sustentou eles no percurso. Não foram sustentados. Deus proveu todo o suprimento, pagou as contas, deu oportunidades atrás de oportunidades, mas eles fracassaram.
E eles fracassaram. Por quê? Porque eles não tinham certeza do propósito para a vida deles. Quer ver só? Abra o seu texto, abra a Bíblia Sagrada no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 6. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Então ele está falando aqui, ele está trazendo um exemplo, pessoas que foram chamadas para estarem junto com todos os demais que conseguiram. Ele falou, não quero que vocês ignoram que muitos foram chamados, né? Ele continua. Ele está se fazendo referência ao Êxodo, né? E aquela peregrinação pelo deserto. Todos foram libertos da escravidão, com o propósito de entrar na terra da promessa. Todos. Não ficou um hebreu no Egito. Todos os hebreus foram tirados do Egito. E todos eles estiveram debaixo da nuvem. Aquela nuvem é uma representação da presença de Deus. Nós sabemos disto, né? Continua a leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. E todos passaram pelo mar. Foi ou não foi? Moisés não conduziu todos? Não abriu o mar vermelho? Não foram todos que passaram? Homens, mulheres, velhos, crianças. Foram todos, ok? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Presta atenção. Agora ele está falando, eles passaram do mar vermelho. Todos eles comeram de um só maná espiritual. Foi ou não foi? Deus não sustentou eles durante 40 anos. Sustentou nessa escola. 40 anos pagando mensalidade deles. Suprindo necessidades físicas. E beberam da mesma fonte espiritual. Por que mesma fonte espiritual? Porque o mesmo ensinamento, a mesma exortação, a mesma pregação que aquele que perdeu ouviu, aquele que venceu também ouviu. Foi a mesma proporção de pregação. Eles beberam do mesma fonte espiritual. A mesma pregação que foi pregada para aquele que não conseguiu, foi a mesma pregação para aquele que conseguiu. Eles receberam o mesmo conteúdo. Ok? Continua a leitura. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Presta atenção. Entretanto, não se agradou da maioria deles. Veja só, presta atenção no que eu estou falando. Deus libertou todos os hebreus do Egito, todos, sem exceção. Todos viram um milagre da abertura do Mar Vermelho, passaram pelo Mar Vermelho. Todos eles foram sustentados com o maná espiritual, porque vinha do céu. Todos eles beberam da mesma fonte, receberam as mesmas orientações. Mas a Bíblia vai nos ensinar que Deus não se agradou da maioria daquelas pessoas que foram libertas. Deus não se agradou. Continua a leitura comigo. 1 Coríntios 10. Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ou seja, eles não entraram na terra da promessa. Eles não conseguiram alcançar o propósito. Ora, estas coisas se tornaram o quê? Exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. No percurso, meus irmãos, os hebreus que saíram do Egito,
eles se distraíram. Algumas coisas atrapalhou o percurso. E eles se distraíram. E eles fitaram seus olhos em coisas más. Eles perderam o objetivo. Ficaram prostrados. Paulo usou esse exemplo. Ele vai usar outros. De judeus libertos que se perderam. Pelo simples fato de que eles não tinham convicção daquilo que eles estavam fazendo. Ah, nós estamos fazendo porque a maioria está fazendo. Pois bem, a maioria se perdeu. Tá bom para você? Você faz porque a maioria faz? Ou você sabe muito bem porque você está fazendo? Se você sabe muito bem o que você está fazendo, se a sua esposa não fizer, você vai fazer. Se seus filhos não fazem, você vai fazer. Se a maioria das pessoas da igreja não estão fazendo, você vai fazer. Sabe por que você vai fazer? Porque você não quer ficar prostrado. Você quer alcançar o objetivo. Ah, mas a maioria... Que é a maioria, meus irmãos? Deus não se agradou da maioria. Você segue a maioria ou você segue a pedra principal? E todos eles receberam beberam da mesma fonte. Mas alguns se perderam e alguns conseguiram. Será que você vai conseguir ou você vai perder? Se você está seguindo a multidão, a maioria, deixa eu falar uma coisa para você, você vai se perder. É só uma questão de tempo. Então, nós precisamos ter bem definido na nossa mente o porquê é que nós fazemos isso ou aquilo. Embora eles estivessem com aqueles que conseguiram. O fato de alguém estar entre nós não quer dizer que vão conseguir. Porque pode ser que esteja hoje, amanhã é uma outra conversa, quero ver amanhã. Irmãos, não basta começar bem. Também tem que terminar bem. É muito bonito ver alguém iniciando a vida cristã. Só que mais bonito ainda é ver alguém terminando na vida cristã. Para Deus, irmãos, o começo, o percurso e o final são importantes para Deus. E se você quer alcançar o propósito de Deus na vida de vocês, tem que ter eficiência? Tem. Eles tiveram. Tem que ter perseverança? Tem. Eles tiveram. Tem que ter disciplina? Tem. Eles tiveram. Alguns não tiveram, é óbvio. Mas muito mais do que isso, eu preciso ter bem definido na minha mente por que Deus me salvou. Porque eu sou um crente. Porque eu sou um crente batista. Porque Deus me trouxe para a igreja Batista Boas Novas. Ou porque Deus levou você à sua igreja. Você tem que ter convicção disto. Não importa se seu pastor apoia ou não. Não importa se seu marido apoia ou não. Não importa se seus filhos estão no caminho de Deus ou não. Você precisa ter definido na sua mente por que é que Deus te salvou. Qual é o propósito maior por detrás da sua vida? Alguns levam tempo para descobrir, mas descobrirão. Alguns precisam apenas de um empurrãozinho e se desenvolvem. Alguns outros precisam de conselhos. Pastor, me ajuda. O que é que eu faço? Esse texto do apóstolo Paulo vai dizer que a maioria não conseguiu. Então, às vezes, eu não estou muito preocupado com números. Eu me entristeço, irmãos, por causa de números, né? Nossa, estamos com esse projeto. Quantas pessoas vão fazer? Bem, 100 pessoas poderiam fazer, mas apenas 30 estão fazendo. Poxa Deus, só 30. Olha para o reflexo daquelas milhões, porque foram milhões de pessoas que saíram. Veja que no final as pessoas que entraram na terra da promessa não refletem o número que saiu do Egito. Eu como homem, eu olho para números, mas às vezes eu preciso me concentrar naquele irmão e naquela irmã que estão sendo fiéis. E às vezes vai ser poucos. E eu sei que vai ser pouco. Mas eu me frustro com isso. Por isso, eu preciso me focar. Qual é o propósito maior? E vou mirar nisso, irmãos, e vou correr atrás disso. Eu creio que você deve fazer o mesmo, porque esta é a orientação aqui. Deus não se agradou deles.
Na jornada, muitos deles desfrutaram de toda a proteção. Inclusive, lá no trecho bíblico do Antigo Testamento, fala que a roupa e as sandálias não pereceram, não se desgastaram. Pensa comigo, que tecido é esse? Que borracha é essa de sandália que não desgasta? Eles andaram por 40 anos. Você vai numa loja aí que pega um tênis de marca, uma Nike aí da vida, um Adidas da vida aí, você dá umas voltas de bicicleta, faz uns Cooper aí, a borracha já estoura tudo. Que sapato é esse que durou 40 anos? Não é a borracha, irmãos. Era a proteção divina. Deus sustentou aqueles judeus por 40 anos. E mesmo debaixo de toda essa provisão e proteção, eles não conseguiram atingir o objetivo. Mesmo Deus dando todas as oportunidades, eles poderiam achar desculpas no faraó. Gente, mas não é faraó que você segue agora. Quem é que você segue agora? Não é Jesus Cristo? Ele vai falhar com você? Vai. Então pare de achar desculpinhas. Tenha bem estabelecido na sua mente por que foi que Deus te salvou. Por que Ele arrancou você das trevas? Você tem que ter isso bem definido na sua mente. Olha que interessante o versículo 5. 1 Coríntios 10, versículo 5. Deus não se agradou da maioria deles. Sublinha aí, da maioria. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, interessante observar do perigo que você corre de não ter um propósito bem claro na sua mente. Um propósito bem estabelecido na sua mente, né? Quando isso ocorre, você vai se distrair, vai criar distrações, você vai se concentrar em coisas que são periféricas. Pode até ser importante, mas não é a base. Sabe como que eu sei disso? Porque os hebreus que saíram da terra da promessa, os hebreus que saíram do Egito, e eles começaram a correr, e a maioria não conseguiu, porque eles se distraíram. Sabe como que eu sei disso? Porque está no trecho bíblico, está no texto bíblico. Veja, versículos 6 a 7. Olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 a 7. 1 Coríntios 10, 6 e 7. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Isso nós já tínhamos lido. A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Agora, presta atenção. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para, pode sublinhar essa palavra, para divertir-se. Distrações. Se nós perdermos o propósito, nós vamos criar distrações, divertimentos. E o que a gente não pode ter é distrações, porque o tempo é curto. Por isso, irmãos, você precisa de propósito bem estabelecido na sua mente, né? Por que você assiste os cultos? Por que você faz parte de uma igreja batista fundamentalista? Por que você serve a Deus? Você tem que ter isso bem estabelecido na sua mente, porque pode ser que no percurso você se distraia. E graças a Deus que todos vocês estão bebendo da mesma fonte espiritual. Ou seja, ainda vocês têm a oportunidade, assim como eles tiveram, porque foram 40 anos, no caso dos hebreus, que Deus dando oportunidade, Deus dando chance, eles murmurando, eles reclamando, eles se queixando, inclusive eles se queixavam de Moisés, né? E se queixavam de Deus. Inclusive, tem uma pregação que eu estou desenvolvendo da serpente de bronze. Não quero adiantar muito, que vai ser numa outra ocasião. Interessante que Deus mandou como juízo aqueles hebreus, aquelas serpentes, que começaram a picar os hebreus
e matá-los, porque eles estavam murmurando contra Moisés, murmurando contra Deus. Eles estavam morrendo. Aí aquele mesmo povo reclamão, caluniador, quando eles viram que eles estavam sendo punidos por Deus, porque estavam se rebelando contra a liderança, eu pergunto a vocês, a quem eles foram recorrer para pedir ajuda? A Moisés. Justamente o homem que eles estavam reclamando. A Moisés. Ore por nós, para que esse mal se desvie de nós. Porque Deus não está escutando mais as nossas orações. Interessante que Moisés poderia falar para eles, não, vocês não reclamaram? Então vão todos morrer. Ele não fez isso. Falou, eu vou ainda orar por vocês. Ele orou, mandou construir aquela serpente de bronze e deu a seguinte orientação: aqueles que olharem para a serpente de bronze, que foram picados, não vão morrer. E aqueles que olharam para a serpente de bronze foram curados. Interessante que Deus usou um meio incomum, até um meio abominável entre os hebreus, que é uma imagem. Mas ali Deus orientou, vocês vão ouvir a orientação de Moisés, se vocês querem ser salvos. Eu dei orientação a ele de fazer uma serpente de bronze. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Muitos daqueles que olharam foram curados. Interessante que nos evangelhos é usado esse exemplo. Assim como eles foram salvos, quem olhar para Jesus Cristo e crer também vai ser salvo. Mas isso demonstra que nós vamos enfrentar alguns obstáculos no percurso. Mas nós precisamos ter definidos na nossa mente por que é que Deus me salvou. Bem definido na nossa mente. Aqueles que não têm isto vão se distrair. Vão se distrair, vão se perder no caminho. Deus não se agradou da maioria deles. Será que Deus está se agradando de nós? Será que nós não estamos incorrendo no mesmo erro deles? Que é isso, pastor? O apóstolo Paulo falou que isso serve como exemplo. Porque certamente ao tratar com a igreja de Corinto, alguns crentes estavam se perdendo. E se perderam. Então é uma boa oportunidade para nós revermos a maneira como nós estamos andando na nossa vida cristã. 1 Coríntios 9:26. Assim corro também eu, não sem meta. Você pode dizer isso hoje? Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Você pode afirmar isso nesta manhã? Deus está dando a você, meus irmãos, uma oportunidade de rever a maneira como você está administrando a vida cristã. Que a palavra de Deus possa ter falado poderosamente ao seu coração. Ah, mas será que Deus falou isso com a minha esposa? Deixa eu ver como ela está reagindo. Será que os meus filhos estão ouvindo o que o pastor está falando? Não, não foi para os seus filhos, não foi para a sua esposa, foi para você, meu irmão. Tomara que os seus filhos ouçam também. Que seu marido ouça. Mas a pregação é para você. Que Deus possa te abençoar e que a pregação possa ter falado e ter doído no seu coração. Porque se aconteceu isso, que Deus está trabalhando em você. Obrigado, viu, pela sua participação. Nós estamos chegando ao final. A escola dominical começou às 9 horas, agora são 9h46. Nós estamos terminando então a nossa escola bíblica dominical de hoje. Quero desafiar aí as famílias da igreja. Tem aquele tempo do culto doméstico, né? Talvez cantando 1 ou 2 hinos em família, tá bom? Quero encorajar, tá bom? A igreja é um grande instrumento de Deus para que você tenha um culto agradável, mas a sua família também é uma ferramenta que Deus pode usar, tá bom? Então tenha aquele tempo de oração. Após nós terminarmos a escola dominical, você aí, marido, chama aí a esposa, chama os meninos, manda todo mundo sentar e fala, vamos orar agora pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e que continue falando conosco, tá bom? Hoje à noite, às 18h30, nós vamos ter o culto da noite. Espero que você possa participar conosco, tá bom?
Então, que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu, o aprendizado da sua palavra, extraído da carta aí de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, capítulo 10. Oro ao Senhor, fala ao coração desses irmãos, ó Deus, porque se o Senhor não falar, nós não temos esperança alguma. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e tenham todos um excelente dia. Obrigado.